certos acontecimentos nas nossas vidas que ficam registrados para toda a nossa vida. Mas nesta tarde, eu quero falar acerca de um dia mais importante que possa acontecer na vida de um ser humano. Sabe qual é esse dia? É o dia que a pessoa é encontrada por Jesus, é arrancada do lamaçal do pecado e é trazido para dentro do reino da glória de Deus. Esse dia é o dia mais importante que pode acontecer na vida de um cristão. Não existe dia mais emocionante, não existe dia mais eufórico, mais abençoado que se possa lembrar do que o dia em que nós tivemos um encontro marcado com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, por que esse dia da conversão é o dia mais importante na vida de um homem? Eu quero nesta tarde, início de noite, falar sobre 5 razões principais que passo a mencionar agora. Primeiro, por que o dia da conversão é o dia mais importante na vida de um homem? Porque a minha vida foi transformada. Cristianismo, amados, é essencialmente uma religião de conversão. Cristianismo não é uma religião de adesão. Quando nós nascemos, todos vocês aqui, eu acho, sem exceção, todos nós nascemos na igreja católica. E por adesão, nós éramos católicos romanos. Se você perguntasse à família se você é o quê? Católico. Então foi a igreja, é católico. Por quê? Porque foi por adesão. Agora, o cristianismo não é por adesão. Ele precisa passar por um processo que nós chamamos de conversão. Só depois que você passa pelo processo da conversão, aí é que você se torna um verdadeiro cristão. E esse processo nós chamamos de conversão. Os sociólogos chamam de rito de passagem. Os psicólogos chamam de catarse religiosa. E nós chamamos de novo nascimento. Quando você nasce de novo, passa a ser uma nova criatura. Nós entendemos que a conversão é uma espécie de milagre que acontece. É um milagre que acontece. Porque às vezes as pessoas que não conhecem a igreja, que não conhecem Jesus, às vezes as pessoas ficam admiradas quando de repente um vizinho lá da sua casa, que era um péssimo pai, um péssimo marido, de repente agora é evangélico. Aí você não entende o que aconteceu. Mas nós entendemos o que aconteceu. O que aconteceu foi um grande milagre. Não foi um tratamento psicanalítico ou psicológico, mas foi algo que aconteceu na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus transformou aquela vida. E isso nós podemos explicar como um milagre de Deus que aconteceu na minha vida e na vida de vocês. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu não era crente, e quando eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. O primeiro encontro com Jesus foi a minha conversão. E a conversão, como eu disse para vocês, é mudar de uma vida para outra instantaneamente. Alguns, é claro, onde estava na casa do tenente ali, o coronel, general, né, para não errar, depois a gente pega ele por lá fora. General, na casa do general ali, Sérgio. E lá, nós estávamos conversando sobre isso, conversão. Algumas pessoas, para se converter, é preciso caminhar mais, é preciso vir mais à igreja, às vezes anos depois que verdadeiramente se converte. Mas no meu caso não, mas no caso de alguns de vocês não. A minha conversão foi imediatamente. Eu segui para um lugar, para uma igreja da minha família. Quando eu cheguei naquele lugar, era um domingo. Eu disse, eu não vou aceitar Jesus domingo não, porque domingo todo mundo me conhece. Como vocês sabem, eu sou tímido. Alguns não acreditam, mas eu sou tímido. E a minha timidez não me permitia que eu fosse no culto no domingo, porque eu parece que estava vendo meus primos todos olhando para mim e tal, aquele negócio todo e tal. Eu fiquei envergonhado, não fui, não queria ir no domingo.
Aí eu pensei, eu vou na terça-feira, que ela tinha um culto público, que é um culto que é para as pessoas não crentes. E nesse culto público, eu marquei para ir na terça-feira. Quando foi terça-feira à tarde, eu estava no quarto. E quando eu estava no quarto, eu estava pensando comigo, como é que eu vou para esse culto, rapaz? Quando eu descer aquela rua ali, meus primos vão ver. E meus primos não gostavam de ir para os cultos, por isso que eu queria ir no culto de público na terça-feira, porque eles não iam para o culto. Tá? Aí eu pensei assim, mas quando eu vou descer a ladeira para ir para a igreja, é exatamente eu passo para a casa de um, na casa do outro. E eu fiquei preocupado ali, e aquele negócio estava me impedindo de eu ir para aquele culto. Foi aí que quando eu estava ali no quarto sozinho, eu vi quando a minha tia lá na cozinha gritou, falou assim: hoje toda a juventude da igreja vai para um culto lá no céu. Eu bateram dessa. Irmãos, era Deus já trabalhando, porque Deus escolheu para mim aquele dia. Ele disse: é hoje, não pode ser outro dia, é hoje. E aí eu me alegrei, vai todo mundo embora, beleza. Mas aí eu dormi. Quando eu dormi, eu tive um sonho. E nesse sonho, tive um sonho pregando para uma porção de gente. E quando eu acordei, eu ri, porque aquilo era naturalmente impossível aquilo acontecer. Era a minha timidez. Eu falei assim: nunca serei isso. E fiz como Sara, fiquei rindo. Aí depois eu encontrei um livro que tinha lá na cabeceira, chamado A Cruz e o Punhal, e comecei a ler aquele livro enquanto o tempo passava. Quando eu estava lendo o livro, o autor daquele livro disse que, uma certa ocasião, ele precisou de uma decisão rápida. Ele precisava que Deus falasse para ele imediatamente. Aí ele pegou a Bíblia e abriu nela assim, e pediu para Deus falar. Que eu não aconselho ninguém fazer isso, que a Bíblia não é horóscopo para ficar abrindo e perguntando qual é, se Deus quer falar. Muitas vezes Deus vai falar e não é aquilo, né? Tem coisa aí que você não entende. Uma vez uma irmã estava na oração, a irmã chegou para mim assim: irmão, vamos abrir a palavra para você aqui. Aí eu abri a palavra, olhou assim. Não, essa não. Abriu outra aí. Não. Aí eu falei assim: mano, não é mais não. Deus quer falar. Deus não quer falar nem comigo, nem com você. Deixa eu falar. Mas aí, amados, eu abri a palavra. Quando eu abri a palavra de Deus, abriu lá em Lucas capítulo 19, versículo 9, e disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Deus falou comigo. E aí, à noite eu fui para o culto. E quando eu cheguei no culto, o pregador não fez apelo. E agora? Eu não fez apelo. Mas a minha avó, sabiamente, saiu do seu lugarzinho, veio até onde estava, dizendo: você quer ir para frente? Eu quero. Eu fui ali, aquele pregador orou por mim. E naquela noite, 30 de janeiro de um ano tal, naquele dia, houve o maior milagre da minha vida. É só para os que creem, amado. Porque quando aquele pregador terminou de orar, era como se tivesse tirado uma carga enorme dos meus ombros. Era como se tivesse tirado assim, muitas sacas de arroz de cimento, sei lá. Que eu me senti leve. Eu me senti tão leve que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu ficava comigo assim, os irmãos falando comigo, me abraçando e tal. Quando ele me abraçaram, eu senti que negócio, uma coisa estranha, uma coisa maravilhosa, irmãos. E eles me abraçavam, mas o meu pensamento estava no meu corpo, porque algo maravilhoso estava acontecendo naquele momento, que era o milagre da conversão na minha vida. E eu quero dizer a vocês, amados, que eu não precisei passar aí vários dias tentando largar o vício, vários dias com a tentação de não fazer aquilo que não sei o que mais. Não, foi num dia instantaneamente. É como se fosse como se eu tivesse virado uma página, ou duas páginas, para ficar nem a sombra da outra. E eu fiquei uma nova criatura para a glória do nome santo do Senhor Jesus.